Paulo Brax abriu o jogo e falou sobre reforços para o Clube Atlético Mineiro. O diretor executivo de futebol do Atlético, ele tem até um outro cargo, CSO, mas vamos tratar como homem forte do futebol atleticano, admitiu que ainda tem esperança na contratação de Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe e foi reserva na partida dessa terça-feira, dessa quarta-feira, na pré-Champions. Paulo Brax chegou a dizer que trata-se de uma operação difícil, mas se referiu ao gol no final da vitória contra o Juventude em Caxias do Sul na terça-feira para dizer que o Atlético tem esperança de que até o fim da janela possa aparecer uma novidade. A janela por aqui só se encerra em 11 de setembro. Cruzeiro, ele perdeu 2 pontas que foram comprados. O Sinisterra foi comprado esse ano e o Gabriel Peck foi comprado. Eles perderam 2 pontas em 4, 5 dias. Eles perderam 2 pontos, um na sequência do outro por lesão. E em 5 dias, eles trouxeram 3. 3. E a gente tá aqui, ó, gente, o Galo tem 8 meses. 8 meses que tá essa palhaçada de Fred aí. Essa besteira de Fred. 8 meses. Os caras em 5, 6 dias fecharam com 3 pontos. Ah, vai torcer pro Cruzeiro então. Ah, não começa não, gente. Pelo amor de Deus, não começa essa palhaçada aí não. Mas enfim, ô Beato. Basta querer o que você falou, né? Basta querer. Eu nunca vi isso. Comprar SAF, comprar um clube de futebol para economizar, para fazer escambo. Até porque, nunca Tanaka, vi isso na minha vida, cara. Nunca vi porque isso. eu tava até falando no meu comentário, é por conta de que eu quero ver mais jogos e tal, mas me parece que o Barba conseguiu, pelo menos, aquilo que ele veio fazer. Montar um time chato de ser batido, sabe, que não deixa o adversário jogar ali, que vai ganhar no 1-0, desse igual foi ali né, no gol milagroso no final e tudo. Mas ele tá montando um time chato, um time encardido, um time que vai pegar o Palmeiras e consegue ganhar dele fora de casa porque tá encardido, tá chato. Só que daqui a pouco, esse time encardido, se precisar do Vitor Hugo, Aí não adianta, irmão. Ele pode montar um time, vai lá o zagueiro horrível que nós temos e joga tudo pro alto. Então, tá na hora de pensar, de refletir lá no Atlético. Tem tempo ainda, porque o treinador, pelo visto, quero ver mais jogos, igual eu falei, para confirmar isso. Mas parece que ele encontrou um time, cara, encontrou uma forma de jogar. O time ele ainda tá meio encontrando, mas encontrou uma forma de jogar. Então, assim, e ele é um treinador bom de mata-mata. A gente passou um cagaço aí agora, mas classificou. Ele é bom de mata-mata. Tanto que lá na Argentina foram 5 títulos em 3 anos, né? Tudo mata-mata. Tudo lá tem mata-mata. Então, tem que acreditar um pouquinho, porque esse cara aí, o Barba, parece que ele tá encontrando o time... Tá encontrando um jeito de jogar que os caras estão entendendo. Mas a gente pode ficar pelo caminho por conta de ruindade de elenco. Paulo Brax também admitiu interesse no volante Castanho, colombiano que pertence ao River Plate, mas descartou que ele possa ser envolvido numa troca em definitivo com o Fausto Vera, volante argentino, que pertence ao Atlético e está emprestado ao River Plate. Kevin Castanho é o novo reforço do Atlético Mineiro. River o cede por empréstimo por 1 ano e com uma opção de compra se forem cumpridos determinados objetivos. Trato hecho. O homem é do Galo, então, ô Tanaka. Atlético Abemos, você que, né, já criticou e de forma justa a questão do primeiro volante. Então, Abemos primeiro volante. E você vai poder parar de reclamar do Thomas Pérez, hein? Graças a Deus. É o seguinte... Trouxemos isso aí na segunda-feira, que estava encaminhado, estava avançando a situação, estava bem, né? A situação estava bem próxima de acontecer. Falei no vídeo hoje de manhã também que era questão de tempo aí para a situação se concretizar. E agora temos aí o César Luiz Merlo cravando a contratação, falando que tá fechada, e a informação que eu tenho é nessa linha mesmo, tá, Beto? É questão ali de troca de minuta já, de documentação, de contrato, troca e-mail, manda documentação para lá, manda documentação para lá, jurídico dos clubes avaliando. E só para deixar claro aqui, não é que tem relação com Fausto Vera, tá? Não é que tem relação com Fausto Vera. Mas tem, né? Aquele não tem mais tempo. Você já pegou aí a história, né, Beto? É aquela boa relação que as duas diretorias dos dois clubes têm,
né? Eu vou te dar com uma mão e te entregar com a outra. Aquela história, sabe, gente? Então, assim, a boa relação que as duas diretorias têm, obviamente, facilitou, porque o Galo enfrentou concorrência para trazer esse jogador e tá vencendo a concorrência. E vocês podem ter certeza que a situação do Fausto Vera lá, da relação das duas diretorias serem boas, isso foi levado em conta na decisão final. Então, de fato, já está nas trocas de documentação e é questão de tempo para o Galo anunciar esse atleta de forma oficial. E aí, gente, tomara que resolva o problema de primeiro volante, porque eu não aguento mais. O último primeiro volante que nós tivemos foi o Batalha. O Otávio, pelo amor de Deus, o Batalha foi o último primeiro volante que o Clube Atlético Mineiro teve. Eu nunca vi isso, um clube de Série A do nível do Galo ficar tanto tempo sem uma posição que não é difícil de achar no mercado. Nós não estamos falando de camisa 9 matador, nós não estamos falando de 9 de ponta quebra-linha do X1 que vai para cima, meia armador, nós estamos falando de um primeiro volante. Nós ficamos esse tempo todo sem o primeiro volante, sofrendo aí com o Alan Franco improvisado, com o Mike improvisado, com o Tomás Pérez, que para mim é horroroso, entendeu? Então, Beto, tá aí. Você também exagera demais, Tomás Pérez, não tem nada de horroroso, não. Horroroso. Não, monta um barraco e leva pra morar com você aí. Exagera demais. Em relação a Ivan Roman, existe uma proposta oficial que está sendo analisada pelo Atlético. A tendência é que o Roman volte a jogar no Chile por empréstimo. Atlético Mineiro trabalha nos detalhes finais para emprestá-lo até dezembro de 2027, sem opção de compra. César Luiz Melo, já falei, falou, tá falado. Ele é muito confiável, né? E aí, Tanaka, a situação de Ivan Roman. Ivan Roman, os últimos 10 jogos do Galo, entrou em 2. E nesses mesmos últimos 10 jogos, não foi relacionado em 6. Quem acompanhava a gente aqui, Beto, mais cedo, em outras oportunidades anteriormente, já vinha trazido para o pessoal que o empresário do Ivan Roman pegou uma carta assinada com autorização do Clube Atlético Mineiro para envolver o seu atleta, o Ivan Roman, no mercado sul-americano para negociar o jogador, visto que o jogador quer sair, o empresário quer a saída e o Galo não faz questão de segurar. Então junta três situações no mesmo caminho. E além dessa situação, ele tem uma casa em Lagoa Santa, onde mora parte da família dele, tá? O Ivan Roman trouxe uma parte da família dele para cá. E ele colocou essa casa à venda já há alguns meses. Então, Beto, nós trouxemos aí já alguns meses, inclusive, que o Ivan Roman não ia ficar no Galo, era questão de tempo. Eu confesso que eu achei que poderia ter saído até antes, tá? Acho que tá demorando até mais do que eu imaginei essa saída do Ivan Roman. Primeiro dia da janela, para mim já tinha que ter saído, mas enfim, antes tarde do que mais tarde. O Galo entende que não é necessária a venda do jogador agora. O Galo vai emprestar sem opção de compra. Empréstimo sem opção de compra. Para quê? Para ele ter minutagem, ter sequência, pegar confiança, pegar vitrine, melhorar o seu desempenho. E aí, consequentemente, quando ele voltar para o Clube Atlético Mineiro, ele voltar mais experimentado, com a casca mais grossa, com mais vitrine, mais rodagem e, obviamente, com valor de mercado mais valorizado, tá? Então, gente, o Galo não conta com esse jogador, por isso trouxe o Léo Duarte e tal, enfim, senão não teria contratado o Léo Duarte. Já trouxe o Léo sabendo que o Ivan ia sair, né? E aí, Beto, eu converso com algumas pessoas que assistem treinamentos diversas vezes, a gente traz aqui informações sobre isso aqui nos canais, e a informação que eu tenho dessas pessoas é que o Ivan Roman hoje, 2026, agosto, ele não tem condição de ser titular do Clube Atlético Mineiro. Ele não é melhor do que nenhum zagueiro que tá jogando, tá? Então, para ser reserva aqui e entrar pouco, o Galo entende que é melhor emprestar e ser titular em outro clube. Então, assim, olhando por esse lado, Beto, eu acredito que o clube tá tomando a decisão correta, tá? Eu acho que o Galo tá tomando a decisão correta em relação ao Ivan Roman, mas eu confesso também que eu gostaria de ter visto ele mais oportunidades em campo com a camisa do clube. Isso eu também reconheço. Eu acho que faltou mais oportunidade para ele. Mas é isso.
na situação atual, na contextualização atual, não tem o que fazer, cara. Eu acho que o clube toma a decisão correta. E aí, cara, você tá o jogador querendo sair, empresário te futicando aqui na sua orelha pra tirar o cara de lá. Enfim, não tem como segurar não, Beto. Acho que a decisão melhor tomada é essa mesmo. E empréstimo sem passe fixado, porque o Galo entende que tem total potencial de ir evoluindo. Lembrando que ele é novo, hein, gente? O Helman é novo demais. Então, potencial aí pra melhorar, né? Para completar, Quinteiro, Lucas Ferreira e Luiz Araújo foram descartados por Paulo Brax. Exatamente, não mudou uma vírgula do que a gente vinha falando aqui já há bastante tempo no canal, e não foi uma vez só não. Eu acho que eu cheguei a falar no canal aqui umas 2, 3 vezes que não tinha absolutamente nada de Clube Atlético Mineiro e Quinteiro, tá, gente? Nada, zero, nada, absolutamente nada. Ah, mas o Quinteiro foi oferecido. O Quinteiro quer e gostaria muito de jogar no Galo. Rapaz, é a tal da cavada, né? A cavada de empresário acontece muito nessa época de janeiro de transferência, acontece o tempo inteiro. E essa aí foi uma clássica, uma cavada clássica de empresário. E foi aí, né? Então, se ele foi oferecido, se ele gostaria de jogar no Galo, isso aí, gente, não tem nada a ver, não quer dizer absolutamente nada ao fato de que o Galo, em momento algum, pegou o telefone, negociou, sentou com o Quinteiro, com seus representantes. Nunca teve nada, tá? E o Paulo Brax tá aí, tá confirmando. E essas horas, Beto, eu acho que eu cheguei a te mostrar uma conversa com uma pessoa, eu não vou externar aqui, mas eu acho que eu cheguei a te mandar que eu tava trocando ideia com o empresário, era um centroavante aí que foi especulado no Clube Atlético Mineiro, o empresário me garantindo que ia chegar uma proposta de compra do Galo. Eu falei, aí você caiu na cilada. Proposta de compra do Galo? Me fala como é que vai ser isso aí, né? Enfim, o cara quis jogar comigo ali, eu não caí nesse papo, não caí nessa cavada, fiquei quietinho, guardei minha boca pra comer minha farofa. Falei, esse papo aqui poderia ter soltado na imprensa. Não cai na cavada, né? Poderia ter soltado bomba, exclusivo, Galo vai mandar proposta para fulano de tal, saiba tudo aqui. E aí? Daqui 3 dias eu mesmo ia estar desmentindo a minha notícia, porque quando eu fosse apurar no clube, eu ia, Então, Beto, eu te mandei a conversa toda, você viu como é que funciona o trem, quando o empresário quer cavar, irmão, cava, você só não pode cair. Jogo difícil, hein, Mirandinha? Que a gente fala que o campeonato do Remo deveria, na teoria, ser um campeonato diferente do Atlético. Quando o Remo vem para a primeira divisão, todos, exceto os torcedores do Remo, colocaram já o Remo como o time que vai descer. E o Vinícius Silveira. No bolão, o Vini não colocou o Remo. Não colocou o Remo? Acho que não. Ele é torcedor do Remo. Então todo mundo da imprensa colocou, mas o Remo fez boas partidas em Copa do Brasil, com o Santos, no próprio Brasileiro, empatou com o Atlético aqui, e jogo difícil lá. O empate lá é ruim, o Atlético precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, CJ. E, assim, E uma não vitória é um leva desastre. O time a 31 pontos. Não é um desastre, não é uma vergonha, nem nada disso. Mas é ruim, cara. Você enfrentar o vice-lanterna do campeonato, que querendo ou não, a gente olha pro time e individualmente não é o time que te salta aos olhos. E o Atlético numa crescente, empatar é ruim. E em cima desse jogo, que eu acho que vai ser mais pesado pelo gramado, truncado e tudo mais, oportunidade pro Borbas estrear. Porque o Borbas é esse atacante. Bem mais do que o Casierra. E nesse jogo truncado eu não tenho dúvidas que os times começam a recorrer à bola aérea, a levantar a bola na área, chuveirar essa bola na área. E aí você tem Juan e Vitor Hugo, pela escalação que o Guinho traz com o Vitor Hugo, que talvez seja o melhor zagueiro do Atlético em bola aérea. Nesse quesito, o Vitor Hugo vai muito bem. E o Borbas, que eu já falei que é esse centroavante, de brigar com o zagueiro, de trombar dentro da área, de trazer peso para a área. Talvez uma possibilidade até de utilizar Casierra e Borbas. Já que Casierra adora sair da área para fazer um pivô, sustentar mais, trazer um jogo mais físico. Porque se a gente olha para o meio campo do Atlético com Minda e Bernard, não são jogadores mais físicos. O Coelho, sim. O Coelho até brinca que é um tourinho. O Coelho tromba com todo mundo. O cara monta cavalinho nas costas do Coelho, ele continua correndo. Então, você já vai ter o Pacini na lateral esquerda. Eu acho que o Barba ele pode optar por escolhas mais físicas do que técnica. Pelo cenário do gramado, pelo estilo de jogo do adversário.
E outro jogador, então, que pode perder espaço é o Maicon. Você estrearia o Borbas amanhã? E outra, o que o Atlético perde com a ausência do Lodge? O Borba, CJ, titular não. Mas o Henrique trouxe um cenário, se isso acontecer mesmo, um jogo muito truncado e o gramado não estiver em condições como nós já imaginamos, ele entrar no jogo é possível e provavelmente eu o colocaria. Claro que vai depender do jogo, mas titular não. Não coloca o Borba titular no jogo de amanhã. E o Pacini, assim, não existe cenário perfeito, o jogador tem que estar pronto para todos os jogos, mas não é o melhor cenário para o Pacini. Por causa disso também. O Pacini é um lateral muito mais técnico, nós falamos isso aqui ontem ou anteontem, ele é muito mais técnico do que físico. E o jogo tende a ser um jogo mais físico por isso. Mas é o que tem e ele tem que se adaptar a essa situação se ele quer ser o reserva. Não enxerga o Pacini sendo titular do Galo no curto prazo, mas se ele quer ser o primeiro reserva, ele não pode escolher e ele vai ter que se virar com o que vai o gramado, o que o jogo vai apresentar. Se for para ser físico, ele vai ter que se superar.